um pouco, acho que até 19h30 ou 19h15. Alguma coisa disso. Então, vocês fizeram a dinâmica, eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é fazer vocês pensarem, vocês uma forma, por exemplo, de vocês conseguirem encontrar as cartas estavam assim, vocês tinham que encontrar Pessoal, me volta para a sala, eu estava fazendo a dinâmica e caí. Oi, Vanessa, desculpa, na sua. Na parte que quando tava vocês, que o Pedro tava testando o grupo de vocês, a bateria dele acabou. Então, por causa disso, a gente vai precisar continuar, tá? Entendi. O Pedro pediu desculpa aqui pelos problemas. Sem problemas. Então pode continuar, Elton. Por exemplo, se a gente quisesse achar o número 8, a forma mais simples de fazer isso é ir em sequência. Essa carta não, é a primeira carta não, porque ela é 4, é a segunda carta não, porque ela é 2. Ele vai em sequência até chegar na carta 8 e determinar que é essa carta que a gente queria. E entrega para a pessoa que está procurando a carta. Só que aí uma pergunta que eu faço para vocês é, e se a gente tivesse, em vez das cartas irem de 2 até 10, se forem de 2 até esse número muito grande aqui, tipo 2 até 1 bilhão, 1 milhão, 1 trilhão e tudo mais, como que a gente faz isso? E tipo, vocês podem pensar, nossa, por que alguém iria querer fazer isso? Mas isso na verdade é um problema muito comum, é um problema muito comum na computação, você tem que encontrar uma informação no meio de vários dados. Imagina, por exemplo, que você está pesquisando algo no Google. Ele tem que varrer uma base de dados com um monte de coisa até encontrar a informação que você quer. Ou se você está procurando uma pessoa no Facebook, aí ele tem que ver todas as pessoas até achar a pessoa que você pesquisou e tudo mais. Ou buscar o CPF o seu registro no servidor do governo. Então você tem que dar seu CPF, ele tem que te retornar seus dados. E isso é, por exemplo, se a gente fosse de carta em carta, de dado em dado, perguntando, nossa, seria o primeiro? Não. Seria o segundo? Não. Isso demoraria algum tempo. Então, para demonstrar isso, a ideia é eu mostrar para vocês, eu vou procurar um nome em uma lista telefônica. Infelizmente, a gente descobriu que nenhum dos apresentadores aqui tem uma lista telefônica. A gente percebeu isso só depois de propor a dinâmica. Então, eu vou ter que usar um dicionário. Então, imagina, por exemplo, deixa eu só preparar aqui. Eu espero que vocês estejam. Tá dando para ver o dicionário? Victor? Dá para ver sim. Certo. Então, por exemplo, eu quero encontrar. Vocês vão conseguir ver a palavra, mas enfim. Imagina que eu quero encontrar a palavra. Sei lá, quero encontrar. O Pedro pediu estequimetria. Estequiometria. Ok. A gente tá querendo procurar essa palavra. E aí eu vou de página em página. Ela tá aqui? Não, não tá. Ela tá aqui? Não tá. Ela tá aqui? Não tá e tudo mais. Eu teria que demorar um bom tempo até chegar lá na minha palavra estequiometria, que tá por aqui em alguma parte da sessão. Mas isso vai demorar um tempo. Imagine que a gente não quer a palavra que ele pediu, a gente quer uma palavra lá no Z. A gente teria que, tipo, zoom. A gente teria que vir até o final, varrer página por página, e como vocês provavelmente já pegaram um dicionário na mão, vocês sabem que o dicionário é um livro que tem muitas páginas, até chegar aqui. Imagina, a gente demora, sei lá, meio segundo para procurar em uma página. Eu demorei alguns minutos para até achar a palavra. E eu posso, então, melhorar isso. Em vez de procurar de página em página, eu posso procurar de 2 em 2 páginas. A palavra está aqui? Não. A palavra está aqui? Não. Isso ainda é um problema. É um problema porque, mas, na verdade, tipo, isso, o problema não é nem que ele demora, o problema é que ele não funciona. Porque ela está aqui? Não. Mas e se a palavra, eu vou ler 2 páginas, isso não tá aqui? Não tá aqui. A palavra poderia estar aqui e eu nem procurei nessa página. No dicionário, eu posso ainda. A parte interessante é que as letras estão em ordem alfabética. Então eu posso simplesmente abrir ele na metade, mais ou menos na metade, e por exemplo, olha a primeira palavra que está aqui. Será que essa estequiometria, ela está para a parte esquerda ou para a parte direita do dicionário? Ah, ela está mais para o começo. Eu pego todo o meu começo e eu divido ele na metade. Será que ele está para a esquerda ou para a direita? E com isso, eu vou otimizando até, talvez esteja até nessa página aqui, e eu tive que procurar em 1, 2, 3 páginas até achar a palavra. Foi muito rápido. Ou ainda, porque o dicionário, além de ter ordenado, além das palavras estarem em ordem alfabética,
elas também estão em ordem, eu também consigo acessar diretamente uma letra que eu quero. Nesse dicionário não dá porque ele colocou assim, mas aqueles dicionários em que eu consigo procurar a letra, posso, por exemplo, ir direto na letra E. E com uma procura só, eu posso achar a palavra. Então, uma delas eu tenho que ir página por página, o outro eu tenho que ir de 2 em 2 páginas, que não funciona sempre. O outro eu posso procurar metade do dicionário de cada vez. A cada vez que eu procuro metade do dicionário, eu estou dividindo o meu problema na metade. E isso faz com que ele fique muito rápido. Então, voltando para cá. Você estava conseguindo... Eu devia ter parado de compartilhar nessa hora, né? Agora já foi. Eu devia, mas dava pra ver. Certo. Vitor, você voltou a gravar também? Sim, tá gravando. Certo. Então, um momento. Aqui é só para mostrar para vocês que, além de procurar uma solução para um problema, uma questão que a gente costuma trabalhar na computação é que a gente quer procurar uma solução que seja eficiente, uma solução que seja rápida. Normalmente, a gente sempre vai ter mais de uma forma, muito mais do que uma forma de resolver um problema. Por exemplo, essas várias formas que eu dei de procurar um nome no dicionário. Algumas são mais eficientes, algumas são menos eficientes, algumas usam outras coisas que não são o tempo de procura para considerar se ele é bom ou ruim. Normalmente a gente quer o problema que seja o mais eficiente possível, que seja o mais rápido possível. Aqui eu coloquei o tempo de procura que daria para cada um desses métodos que eu falei. Só teria que inverter página por página de 2 em 2 páginas. O que demora mais é página por página. Depois de 2 em 2 páginas. E aí sim a gente vai para abrir o dicionário, metade de cada vez, que seria isso daqui. Então procurar direto, nesse caso seria a página E, na lista telefônica, a gente estaria procurando o nome Pedro. Nesse caso não deu certo. Então vocês podem ver que, à medida que eu vou aumentando o número de páginas em que eu tenho que procurar um nome, considerar, por exemplo, metade do dicionário de cada vez, em vez de página por página, vai tornar isso cada vez mais vantajoso do que o outro. Isso que a gente chama de seria a eficiência, analisar a eficiência de uma solução. Aí, para aproveitar essa ideia, a gente não vai dar tempo, infelizmente, mas a gente ia pedir para vocês de novo procurarem uma carta no baralho, mas nesse caso as cartas estariam em sequência, estariam o que a gente chama de ordenado. Então a gente colocaria em sequência crescente, bonitinho, as cartas, e vocês iriam procurar uma carta. Vocês poderiam dividir ele na metade, igual a gente falou, ou qualquer outra técnica. Existem várias formas. E a partir disso, tem uma coisa importante quando a gente resolve problemas, que é dividir o problema e conquistar ele. Então, muitas vezes, é mais simples, em vez de a gente tentar resolver o problema de uma só vez, a gente dividir ele em vários subproblemas. Então, por exemplo, cada vez que eu divido o dicionário, ou nessa caso, cada vez que eu divido as cartas em 2 grupos, eu estou dividindo o meu problema em um problema mais simples. Até eu chegar, por exemplo, no caso, se eu tenho 2 cartas, eu tenho que procurar uma ou outra. Vai ficando cada vez mais simples. Ok? E agora que vocês entenderam um pouco de como a gente faz um algoritmo, uma sequência de instruções, a ideia é como um computador lê um algoritmo, que é um pouco mais complicado. Então, o algoritmo que ele vai ter que ler são abstrações. O computador ele não vai entender português igual o Pedro que estava lendo ou ouvindo, às vezes falavam. As instruções precisam ser bem pequenininhas, tem que ser instruções bem pequenas, bem específicas e tudo em binário. E o computador vai executar uma após a outra em sequência. Só que um problema é que a gente não consegue dizer alguma coisa para o computador de forma muito complexa usando binário. E a gente não consegue, por exemplo, explicar para ele como, tipo, uma coisa muito complexa, tipo, como vai procurar um nome na base de dados do Facebook. A gente não consegue, se a gente fosse pedir para ele fazer esse binário, a gente ficaria uma década até terminar de pedir isso para ele. Normalmente a gente faz o que a gente chama de abstrações. Então a gente teria a instrução em binário e o nosso código que ele é uma abstração dessas instruções. Então, em vez de a gente dar direto uma instrução para ele, a gente pede para ele fazer alguma coisa que seria uma abstração de várias instruções. Então, por exemplo, um exemplo disso seria no momento em que a gente estava no pão e alguém falou, eu defino como pegar a espátula, fazer tal e tal coisa. Aí a gente só tem que se lembrar de pegar a espátula, a gente está abstraindo isso.
E a gente vai cada vez mais abstrato, de um código, desde um texto de instruções, igual vocês falaram, até um código, até uma instrução em binário. Nesse caso, o computador ele consegue, a partir do código, traduzir ele para uma instrução em binário sozinho. E é isso que é basicamente o trabalho de um programador, preparar um código que vai ser traduzido para binário. Ou, em algumas raras vezes, fazer realmente código em binário, em alguns casos. Então, só para vocês terem uma ideia, esse daqui seria, por exemplo, um código em um programa que a gente chama de Python. Basicamente, tem várias formas de você escrever o que você quer para o computador. Tem várias linguagens que a gente chama. Uma delas é Python. Ela basicamente ela é muito utilizada hoje em dia, principalmente para coisas científicas e para ensino, porque ela é mais simples. Então, nesse caso, a gente teria aqui uma abstração da entrada, que seriam as cartas de um baralho. Então, a gente tem o número das cartas, a carta 4, que é de e o naipe delas, que é de copas, a carta 8, que é de espadas, a carta 2 lá no final, que vai ser de espadas de novo. A gente quer encontrar a carta com o número 7, e ele iria, esse daqui basicamente, o que eu estou dizendo para ele é, para ele procurar de carta em carta, em sequência, até achar o que a gente quer. É basicamente o mesmo algoritmo que eu descrevi para vocês no começo. Então, se eu for aqui e essa daqui seria o programa que eu acabei de mostrar para vocês, e pedir para ele executar, ele vai encontrar a carta que tem o número 7, que nesse caso estava escrito ouros. Igual, se a gente vê aqui no slide, a gente vê que a carta 7 estava ouros. Então, é a quinta carta, então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carta está escrito ouros. Então, basicamente, o trabalho de alguém que trabalha com computação é descrever uma solução, escrever um código para a solução, e esse código vai ser traduzido para uma linguagem de um computador entender. Nesse caso, a gente não queria que vocês entendessem como programar em si um computador, mas como pensar de acordo com o computador, como resolver uma solução como um computador. Porque isso vai se abstrai para várias áreas do conhecimento, desde o seu dia a dia, tipo, como eu chego até tal lugar. Você tem uma sequência de instruções para isso. Até as áreas mais específicas, mais científicas, física, química, biologia, que utilizam bastante disso. E eu acredito que seja isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Podem mandar as perguntas no chat. Gente, eu conversei aqui com o Pedro e se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar e quiser fazer por áudio, pode fazer pelo chat também, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer por áudio ou quiser fazer algum comentário, pode levantar a mão que a gente libera o microfone, tá? Por exemplo, tem uma das pessoas, o Leonardo, falou que ele é físico e ele usa programação. Tem bastante gente. Além das pessoas que estudam computação, que programam, as pessoas das outras áreas acabam tendo que aprender a programar. E o Pedro, ele tá voltando. Sim, o programa, o que a gente mostrou, ele usava os laços para fazer isso. Basicamente, o laço e a instrução, o if, a instrução condicional. Então, basicamente, o laço seria a gente ir percorrer de carta em carta, e uma condição seria a gente, essa é a carta que eu quero. Não. Então, continua procurando. O Leonardo levantou a mão, eu vou desmutar ele. O Pedro também levantou, só que eu vou te colocar de co-host, Pedro. Então, no caso, eu só queria comentar que a usabilidade da programação, né, nas mais variadas áreas, eu até acredito que, obrigatoriamente, se você quer ser um bom profissional, você deveria buscar saber programação, né? Não ser um programador em si, mas ter o mínimo de conhecimento, né?
E daí entra a parte interessante realmente que você comentou da linguagem de programação, né? As que estão mais distantes do código binário realmente são mais fáceis para quem está se introduzindo no mundo da computação. Sim. Até você falou que é bastante importante para as pessoas que querem ser profissionais em uma área. E a gente vê, por exemplo, que os currículos estão cada vez mais incluindo pelo menos uma matéria de programação, para a pessoa saber pelo menos o básico do básico de como fazer um programa. E tem também, você falou, tem uma questão, por exemplo, que hoje em dia isso é um lugar que a gente pode ver claramente a computação sendo usada, é nas simulações da pandemia, que basicamente as pessoas não fazem as contas na mão, elas escrevem um programa que calcula o negócio, como a pandemia se desenvolve e tudo mais. E a questão das abstrações, por exemplo, se a gente quiser escrever muito próximo de um computador, eu teria que escrever, realmente, eu não estou escrevendo em binário, mas estou escrevendo uma palavra, e cada palavra corresponde a uma instrução para o computador. Isso seria o mais baixo que a gente conseguiria escrever para um computador, sem literalmente escrever um dígito em binário. E aí vai subindo as linguagens cada vez mais, quanto mais abstrato, mais simples para explicar. Exato, Até e chegar um ponto... inclusive em cenários, por exemplo, a gente estuda muito física, né, em cenários ideais. E se você quer aplicar a física num cenário natural, fica praticamente inviável você fazer esse cálculo inteiro na mão, né? Você precisa do auxílio da computação. E eu comecei a perceber o quanto programação seria importante para mim quando eu estava fazendo meu técnico em contábeis. E eu percebi que boa parte da minha profissão podia ser automatizada, entendeu? Eu pensei, caramba, eu sou muito descartável. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, é uma função que, tipo, você programar, você consegue substituir o cara que está lá, entendeu? E aí, eu friso também a importância que é as pessoas de áreas específicas de estudarem programação, porque elas têm ciência das necessidades que elas possuem. Né? Eu vira e mexe na missa, eu preciso de alguma função e ela não foi feita ainda, entendeu? Porque é muito difícil você encontrar alguém numa área específica que também programe. E essa distância acaba sendo um problema, porque a pessoa da área tem que traduzir, e aí vira quase uma tradução de linguagem para binário, só que entre humanos, e a pessoa tem que traduzir a necessidade dela para vocês, que são programadores, e aí vira uma bagunça. Costuma ser... Eu nunca trabalhei com uma área muito específica que não envolvesse diretamente computação, mas eu imagino isso de muito difícil. Eu, por exemplo, eu entendo muito pouco disso, mas de fazer simulações físicas de um sistema mecânico e tudo mais. Eu já vi um pouco disso, tipo, se você for explicar para qualquer programador como fazer isso, ele vai ficar te olhando para a minha cara, tipo, como é que eu faço isso? Eu não entendi. Que é meio complicado pegar um problema de uma área e transformar para computação. Elton, pensando na propaganda que a gente fez no pôster, é legal que o pensamento computacional, que é essa técnica que a gente está conversando aqui, o pessoal que assistiu a palestra da Nina 2 semanas atrás sabe que é uma forma de se organizar mesmo. Não só quando você vai programar, mas quando você vai resolver qualquer problema. Qualquer problema na sua vida. Eu falei, por exemplo, nossa, eu quero chegar em algum lugar, como eu faço isso? Eu monto uma sequência de instruções para fazer isso. Isso aí, você tem o Waze lá, o Maps, que vai te dar uma sequência de instruções para você chegar no lugar. É um algoritmo que você está executando. Por exemplo, uma demonstração tipo níveis de abstração, você tem os comandos lá do Waze, tipo, vá, ande por essa rua, vire até um ponto. Seria, por exemplo, uma instrução muito mais abstrata do que o que de fato você está fazendo, ou que, sei lá, um carro autônomo teria que fazer. Gente, então, para a gente não se estender muito, se ninguém tiver nada mais a acrescentar aí, vamos concluir, vamos fechar? A gente só tem mais uma coisa que eu queria falar, que é lembrando que essa é só a primeira atividade que a gente pensou envolvendo a computação. A próxima a gente quer fazer algo envolvendo mais classificar coisas, então, como por exemplo, a nossa ideia básica, a gente vai mudar isso ainda, mas tipo, como a gente diferencia uma maçã de uma pera, como o computador faria isso. Também a gente quer depois trabalhar um pouco com dados do CERN, a gente vai pegar dados do CERN, quem participou da atividade que a gente fez de analisar eventos do CERN, a gente vai ensinar um computador a fazer isso. Mas isso são ideias ainda, né? A gente ainda não consolidou nada. Sim, a gente ainda não preparou, ainda não tem as datas, mas essas são as ideias que a gente está tendo para o futuro, para as próximas atividades. Então é isso, gente. Pedro, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Letícia?
Tenho sim, quero agradecer a presença de todo mundo aqui e falar que se alguém quiser executar, alguém que não conseguiu fazer ou quer propor outra solução, se vocês quiserem executar algum desses desafios, vocês podem mandar por e-mail ou WhatsApp, que eu faço os comandos e dou umas dicas para vocês, porque é uma coisa muito legal de fazer. A gente estava sem muito tempo aqui, mas eu já apliquei essa dinâmica com um amigo meu, a gente ficou 2 horas fazendo aquela do pão. Porque quanto mais comandos ele dava, mais ele errava, porque eu arrumava outra forma de fazer ele estar errado e a gente pode ficar horas e horas conversando sobre isso. Então é muito bom que vocês pensem, e pensem sempre que vocês forem pensar na solução para um problema, vocês podem pensar em erros para essa solução. E aí vocês aprimoram. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. E é isso. Eu queria agradecer também a presença de todos e obrigado pela oportunidade de participar. Legal, Muito gente. obrigada. Então acho que é isso, né? Então vamos concluir, vou parar aqui a gravação.